Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do Pessoas e Talentos no YouTube. E eu tenho falado bastante no site para quem acompanha de psicologia positiva, de felicidade, bem-estar, gestão de pessoas, liderança. Então é um canal que vai continuar com esse tema, mas para vocês que sabem, eu já estou morando aqui nos Estados Unidos há quase um ano com a minha família, então estou abrindo algum espaço no canal também para que a gente possa falar sobre como é a nossa vida aqui, né? Bastante gente tem perguntado para nós, querendo saber, a gente tem notado bastante gente querendo vir morar aqui nos Estados Unidos, enfim, querendo ter uma experiência internacional, né? O que eu posso dizer para vocês? Hoje eu vou fazer um vídeo resumido e vou falar sobre alguns aspectos que chamaram bastante atenção da gente quando a gente veio para cá e que até hoje eu acho que desperta um pouco de surpresa, de curiosidade, porque a gente ainda tem uma cabeça ainda bem de brasileiro, né? Eu tô com 36 anos, vivi 34 anos da minha vida no Brasil, né? Vivi um ano no Reino Unido e tô aqui há quase um ano. Então, eu acho que a primeira coisa que eu quero compartilhar com vocês, assim, quando você vai para outro país, é uma experiência extraordinária. Se você tiver essa opção de ir de férias, é um primeiro caminho e eu recomendo para todos. Se você estiver pensando em morar num determinado país, a primeira coisa que eu acho que você tem que fazer, além de pesquisar, de tentar entender todo o processo, é realmente passar férias nesse país. Nem que seja uma semana, 2 semanas, para você ter um primeiro contato, né? Mas sabendo que também as férias vão ser muito diferentes da vida real, né? E digo isso porque, em particular, aqui nos Estados Unidos, a gente tem a Disney, né? Tem Orlando, né? Tem a Flórida ali, então os brasileiros vão muito para lá, né? E existe, por parte de algumas pessoas, uma certa confusão de achar que morar nos Estados Unidos vai ser uma vida parecida com o que é passar férias em Orlando, né? Então, sem dúvida nenhuma, se você nunca veio para os Estados Unidos, eu acho que antes de você decidir morar aqui, você tem que tirar férias, mas sabendo sempre que a vida aqui ela é bem diferente daquele período de férias, né? Como em qualquer outro país, né? O que aconteceu com a gente? Então, eu vim transferido pela empresa, né? Eu trabalho numa empresa no Brasil já há muitos anos e consegui uma transferência para cá, então estou como funcionário aqui. A gente mora no estado da Nova Jersey, então essa parte de vir já com o trabalho trouxe uma tranquilidade muito grande para a gente, porque você tem o apoio da empresa, você acaba tendo o apoio para a questão do visto, né, para toda a questão burocrática envolvida em relação ao visto, então isso facilita muito, né. Tem algumas pessoas que estão me contatando e estão dizendo assim, poxa, eu queria morar para os Estados Unidos, queria fazer uma mudança, vim com a minha família para os Estados Unidos, mas eu não tenho condições de ser transferido pela minha empresa, como é que eu faria? Então, sendo bem honesto para você, se o seu caso for esse, assim, eu acho que eu não sou a pessoa mais adequada para te ajudar, porque eu não passei por isso. E eu sempre gosto de contar aqui no Pessoas e Talentos, né, seja em relação a essa experiência, seja em relação a outras experiências, como a minha experiência como gestor de pessoas, ou a minha experiência com a psicologia positiva, eu sempre gosto de contar as coisas que eu vivi na minha vida, né? E não somente as coisas que a gente lê aí na internet. Então, nesse sentido, se você for esse tipo de pessoa, em relação ao visto, infelizmente não vou poder te ajudar. Agora, o que eu posso te ajudar, eu até fiz uma listinha aqui, em relação a como é a vida aqui, né? Então esse vai ser um primeiro vídeo, talvez um vídeo até um pouco mais genérico e mais curto, e ao longo do tempo eu vou publicando outros vídeos, né? Então o que chamou bastante a atenção da gente quando a gente veio para cá? Começando pelas coisas positivas, vamos olhar o copo meio cheio primeiro, né? Eles são muito empreendedores, sabe? É impressionante quando a gente compara com a nossa cultura de Brasil, o quanto que os americanos são empreendedores. Desde ter essa coragem de abrir o seu negócio próprio, que é algo que existe muito aqui. Eu sei que isso existe bastante no Brasil também, mas acho que aqui é até maior. Passando pelo aspecto de que abrir um negócio aqui, fechar um negócio aqui é muito mais simples, leva questão de dias, né? E a gente sabe que no Brasil esses dias são convertidos em meses e talvez até em anos, né? O tempo que você leva para fechar uma empresa no Brasil é um absurdo, né? Então você tem todo um sistema legal aqui que
que faz com que seja muito fácil abrir e fechar uma empresa. Esse é outro fator importante. E eles se posicionam de uma maneira muito interessante no ambiente de trabalho. Eu acho que isso vai desde uma empresa grande, como é o meu caso, até eles gerenciando o próprio negócio deles, né? E, gente, essa questão da gente ficar, que o brasileiro faz isso o tempo todo, da gente ficar se botando para baixo, da gente ficar se diminuindo, da gente achar que a gente não pode se valorizar, de que é meio feio a gente ficar falando bem demais da gente na frente dos outros e tudo mais, ou até mesmo quando a gente faz um currículo, né? Isso aqui para eles é completamente diferente, né? A visão que eles têm é o contrário, eu diria que até é um excesso, né? Eles se valorizam demais, né? Quando você coloca, você para ler os currículos que eles têm, né? Entra no LinkedIn de algum americano aí para você ver o que eles escrevem, né? Então você fala, meu Deus, eu preciso contratar esse cara para ser presidente da empresa, né? Mas não é porque faz parte da cultura deles, né? Essa questão de se hipervalorizar. Até a maneira como eles se colocam em reuniões, por exemplo. A maneira como eles apresentam, fazem uma apresentação, fazem uma explanação, né? É com uma extrema confiança e realmente eles sabem se apresentar muito bem, né? O que traz um certo, o que eu vou chamar aqui, eu estou tentando não usar palavras em inglês, mas traz um certo downside, né? Traz uma certa perda, porque eu acho que cria uma impressão, pelo menos na gente que vem de fora, e eu posso dizer que não é só a minha impressão como brasileiro, eu tenho amigos de outros países que têm essa mesma impressão, de que eles são muito bons na casca, eles são muito bons na maneira de envelopar as coisas, né? No pacote, mas muitas vezes o conteúdo, né, que está dentro daquele pacote não é tão especial assim, né? E eu acho que isso, de uma certa maneira, é verdade, tá? Eu já digo isso porque essa é uma percepção que eu tenho dos fornecedores com os quais eu trabalho, né? É uma percepção de cursos que eu fiz aqui, onde você vai num curso e eles, naquela primeira hora, eles vendem como se fosse uma consultoria que vai salvar o mundo, e depois você fica lá 2, 3 dias num curso e você fala, meu Deus, eu participei de cursos no Brasil onde as consultorias do Brasil eram muito melhores, embora não soubessem se vender tanto quanto eles sabem se vender, né? Aí é que está a diferença. Eu acho que para o Brasil, admito que às vezes a gente até tem empresas, consultorias, negócios que têm uma alma com mais conteúdo, né? Em alguns casos. Mas a gente tem uma dificuldade muito grande de fazer o envelopamento, da gente fazer aquele marketing para se vender, né? Eu acho que nisso a gente pode aprender muito com eles, né? É lógico, gente, e talvez algumas pessoas que estão me escutando aí agora estão falando, meu Deus do céu, o que esse cara está dizendo, né? Que generalização é essa? Nessa proposta desse vídeo aqui, é um vídeo de 20 minutos, eu estou estou compartilhando com vocês experiências que eu vivi na minha vida, que são experiências particulares do Daniel, que estava morando no estado da Nova Jersey, né? Há menos de um ano nos Estados Unidos, há quase um ano nos Estados Unidos. Então, não entenda isso como uma ofensa ou não entenda isso como uma verdade absoluta. Eu não estou dizendo que todo mundo nos Estados Unidos é assim, eu também não estou dizendo que todo mundo no Brasil é assim, né? O que eu estou fazendo aqui simplesmente é compartilhar a minha experiência, né? Partindo da ideia de que talvez essa experiência possa ajudar alguns de vocês que estão pensando em vir para cá, para tirar férias, ou para trabalhar, para passar um tempo aqui, né? Então esse é um gancho que depois eu vou fazer outros vídeos sobre isso, sobre como é trabalhar com os americanos e como é construir uma carreira aqui, mas é uma coisa que a gente precisa pensar também. Se você estiver pensando em construir uma carreira aqui, você tem que mudar um pouco aquela cabeça de que assim, eu preciso ser humilde o tempo todo, eu tenho que... não é tão legal eu ficar me valorizando demais e tudo mais, porque você vai competir com pessoas que fazem isso, que se valorizam o tempo todo. Então você vai ter que se impor um pouco mais nesse sentido, mas te digo que mantendo sempre a sua essência, né? Isso é uma coisa que eu sempre busco fazer também. Mantenha a sua essência
e mantenha o seu conteúdo, porque às vezes eu percebo que eles caem um pouco nisso. É marketing demais e o conteúdo às vezes falta um pouco, né? Que mais? Falando de uma maneira um pouco mais ampla do país, tá? Como eu estava dizendo no início, é um país gigante, com mais de 300 milhões de habitantes, com 50 estados. Você pensa que no Brasil a gente tem aí 26 estados e o Distrito Federal, né? É muita coisa. Aqui são 50 estados, pessoal. Sendo que dentro desses estados você tem aí o Alasca, né? Que está quase ali perto da Rússia, está mais perto da Rússia do que deles próprios. Você tem o Havaí, que fica ali praticamente mais perto ali da Austrália, né? Fica no caminho do meio entre a Austrália e os Estados Unidos, né? É muito longe daqui da onde a gente está, em Nova Jersey. E é um país que tem muita desigualdade. Então tem muita desigualdade do ponto de vista social, econômico. Isso chamou bastante a nossa atenção. Eu já sabia disso porque eu gosto muito de economia, de história, de números, né? Mas quando eu cheguei aqui eu fiquei surpreso de ver o que é isso vivendo aqui, né? Você nota claramente, assim, existe bastante pobreza em algumas regiões, em algumas cidades. Desses 300 e tantos milhões de habitantes, são cerca de 14% que estão na pobreza, tá? Então, se você fizer uma conta aí, você vai chegar próximo de 50 milhões de pessoas vivendo na pobreza. Isso, é lógico, varia muito de estado para estado. O estado da Nova Jersey é um estado muito desenvolvido. Em qualquer indicador que você procure, educação, saúde, segurança, é muito desenvolvido. Mas mesmo dentro da Nova Jersey, a gente percebe uma grande variação de cidade para cidade em relação à pobreza e em relação ao racismo também, tá? Que é uma coisa que historicamente existe aqui, né? Para quem quer entender um pouco melhor isso, recomendo que assista lá o filme do Lincoln, né? Que é um filme de 2013, com Daniel Day-Lewis, que ganhou até o Oscar porque interpretou esse papel do presidente dos Estados Unidos, onde ele conta a história do Lincoln e a história que o Lincoln liderou, né? Um grupo do país que estava lutando pela libertação dos escravos, né? E aí veio a Guerra Civil norte-americana. Então, essa sequela do racismo, né, contra os negros está presente até hoje, né? Diria que não está muito presente em Nova Jersey. Acho que Nova Jersey, ali onde a gente está, as duas costas dos Estados Unidos, tanto a costa leste quanto a costa oeste, são muito globalizadas, são muito abertas para qualquer raça, para qualquer gênero, né? Mas existe sim em algumas cidades pontuais, existe bastante também no centro, no meio dos Estados Unidos, né? E existe uma variação muito grande também em relação à segurança, em relação à saúde. Eu acho que na Nova Jersey a gente se sente muito tranquilo. A segurança realmente é um fator que eu acho que a gente tem que tirar o chapéu para eles, além do empreendedorismo, né, que eu já citei inicialmente. Eu acho que eles, nesses dois aspectos, eles estão muito na frente do Brasil. Salvo algumas exceções, é claro. Eu estou falando do estado da Nova Jersey, eu não conheço os Estados Unidos inteiro, mas pelo que eu vivo no meu dia a dia, gente, é segurança total, não tem preocupação nenhuma em fechar o vidro do carro quando você para no farol, né? A não ser quando está frio, né? Você fecha por causa do frio. Você não tem preocupação assim, eu tenho que trancar o carro a hora que eu sair, se eu esquecer o carro aberto, no dia seguinte eu não vou ver o carro lá, ou então assim, eu estou andando com um iPhone 6, 7, 8, que seja, meu Deus, vão ver eu fazendo uma ligação aqui na rua, vão roubar meu iPhone. Isso não existe. Assim, na vida que a gente tem em Nova Jersey, isso não existe, tá? Olha, esqueci a porta de casa, já aconteceu com a gente, nossa, dormimos, esquecemos a porta de casa destrancada, né? Meu Deus, gente, não tem problema nenhum, é muito seguro e acho que essa é uma das vantagens que faz a gente se sentir feliz aqui, porque o Brasil é um país maravilhoso, mas acho que esse aspecto de segurança falta muito, né? E eu quero trazer agora uma visão para vocês do que a gente valoriza mais no Brasil hoje, porque isso é a mais pura verdade. Quando você muda para um outro país, e a gente se sentiu assim quando a gente foi para o Reino Unido também, você olha o seu país de um jeito diferente, né? E você valoriza mais algumas coisas. Então, o povo brasileiro, a gente valoriza muito o povo brasileiro, os nossos amigos, a nossa família, mas o povo de uma maneira geral. É um povo muito agradável, são pessoas muito amáveis, são pessoas que
a gente tem essa coisa de manifestar muito a nossa emoção, né? O nosso amor, o nosso carinho. Isso é uma coisa muito linda e a gente tem que manter isso. E é algo que os americanos não têm, né? É muito difícil você ir quebrando esse gelo deles, eles são muito sérios e tudo mais. Eles têm um senso de humor bastante apurado, né? Mas para um pouco por aí, né? Então esse é sempre um desafio que o brasileiro, o latino vindo para cá, ele sente, né? Poxa, aquela coisa, fica aquela coisa, aí o calor humano e tal, falta um pouco de calor humano quando a gente está lidando com os americanos, né? A comida eu não preciso nem dizer muito, né? Mas assim, lógico, eu acho que a nossa comida, a nossa culinária no Brasil é fantástica, extraordinária, a gente sempre sente falta disso. Acho que um aprendizado que a gente teve, diferente de passar férias aqui, um aprendizado de quando você começa a morar aqui, você começa a conhecer restaurantes, supermercados que não são para turistas, né? Que são realmente para moradores e são lugares onde você consegue encontrar produtos excelentes, tá? Por preços até razoáveis. Então, tem o ShopRite, tem o Wegmans, tem o Whole Foods, né? Que são todos supermercados bem locais e de excelente qualidade e preço, principalmente o ShopRite, não é um preço tão caro. Então você consegue encontrar tudo, porque tem uma diversidade muito maior de produtos do que tem no supermercado brasileiro, e você consegue rapidamente aprender e fazer as coisas e ter uma refeição gostosa na sua casa, né? Outra coisa que tem de bom no Brasil, mas tem um lado negativo, que é a questão das mordomias, né? Pra gente que vem pra cá, fica aquela coisa assim, aqui é a sociedade do faça você mesmo, quer dizer, você tem que sair cedo do trabalho para chegar em casa para cozinhar, você não tem empregada doméstica. Você tem que sair cedo do trabalho para chegar em casa para lavar a sua roupa, para passar sua camiseta, sua camisa, para dar um tapa ali na casa, para limpar a casa e tudo mais, né? Porque você não tem empregada doméstica, quer dizer, uma empregada doméstica aqui custa uma fortuna, né? Então, tem o lado positivo, por quê? E aí que eu acho que é o lado negativo do Brasil, porque a gente precisa realmente de uma empregada doméstica, né? Quer dizer, quando você vem para cá, você fica desesperado, mas depois de alguns meses você se adapta, né? E você percebe que é um lado bom de não ter, porque também essas pessoas que estariam sendo empregadas domésticas aqui têm condições de se desenvolver, têm condições de trabalhar em empregos mais bem qualificados, né? E tem condições de crescer na sua vida, o que é um pouco diferente do que acontece no Brasil, né? E você também percebe isso, você fala, meu, será que eu preciso realmente ou não? Quer dizer, a gente se adapta, tudo na vida a gente se adapta, né? Então você vai se adaptar, e aqui você tem o benefício de que, tem um colega nosso que fala isso, acho que tem muito a ver, um brasileiro, que aqui é a sociedade da preguiça. Então eles criam produtos para tudo, eles criam soluções para tudo para facilitar a tua vida. Então tem o robozinho que limpa o carpete, tem os produtos de limpeza maravilhosos que você passa um pouquinho ali, já fica tudo limpo, tudo cheiroso e tem uma durabilidade muito melhor do que no Brasil e tudo mais. Então você acaba se acostumando com isso, né? Mas essa é uma outra coisa que você tem que considerar assim no seu dia a dia, tá? Eu acho que era isso, de uma maneira geral, de uma maneira muito resumida, tá? O que chamou a atenção da gente quando a gente veio para cá, tanto no lado positivo quanto no lado negativo, porque eu acho que você precisa ter isso muito claro. Não é um mar de rosas, não vai ser tudo perfeito, tá? Sempre vai ter o lado bom e o lado ruim, vai bater muita saudade do Brasil, como bateu pra gente, principalmente nos 3 primeiros meses aí, tem que ter muita tranquilidade, porque dá aqueles altos e baixos, mas depois, com o passar do tempo, você vai se acostumando mais, né? E sempre vai manter o Brasil dentro do seu coração, eu sempre vou ser brasileiro, né? E isso vai continuar existindo dentro de mim, vai ser um país que eu amo muito. E sabendo também que agora eu sou um pouquinho americano, talvez aí um cidadão do mundo. Então acho que essa é a visão bacana que a gente acaba ganhando quando a gente vai para outro país, que a gente percebe que, por mais que tenha essas diferenças, que eu falei aqui no vídeo, né, diferenças culturais, diferenças sociais e tal, gente, todo mundo é ser humano, todo mundo é cidadão do mundo, né? E o que mais tem aqui, a exemplo do Brasil, são pessoas de bem, são pessoas que querem criar os seus filhos e encaminhá-los para um bom caminho, são pessoas que são honestas, que fazem o seu trabalho
e que querem viver uma vida de saúde, de felicidade, de bem-estar, da mesma maneira que existe no Brasil, da mesma maneira que existe em qualquer país do mundo, né? Enfim, então isso que é a grande conexão da gente se sentir como um ser do mundo, né? E não simplesmente uma pessoa de um único país, né? Então, deixa o convite aí para você, deixa o seu comentário aqui no vídeo, curte o nosso vídeo, tá? Ajuda a gente a divulgar esse trabalho, curte a nossa página lá no Face, facebook.com/pessoas e talentos, tá? E compartilhe esse vídeo aí para os seus amigos, para as pessoas que você sabe que estão pensando em morar fora, estão pensando em ter uma experiência internacional, nem que seja por algum tempo ou por alguns anos, pelo menos. Um grande abraço, a gente vai manter contato aqui.